Tem umas coisas assim que a gente precisa entender na fotografia, tá? A primeira delas, como o Vitor disse aqui, é a ISO, né? O que que é a ISO? A ISO ela é a sensibilidade do sensor da tua câmera à luz. Ela também é responsável pelo nível de ruído ou de granulação que tem na sua imagem, tá? Então a gente geralmente vê, principalmente em foto de balada ou então de qualquer momento comemorativo de noite, a imagem tende a ficar com os granulados assim. Isso é causado porque a câmera do teu celular ela tem um controle de ISO automático. Então, em momentos de baixa luminosidade, ela estoura a ISO, coloca ela lá para cima e deixa a tua imagem super granulada, né? É interessante porque a ISO ela quebra muito teu galho ali, mas você tem que ficar atento e tem que saber reconhecer o teu aparelho assim, para você não estragar, né? Não estragar o teu material. Imagina, tu faz umas filmagens, umas fotografias incríveis e depois percebe que a ISO estava estourada e que você praticamente perdeu esse material, né? A gente pode fazer muita coisa também com a abertura do diafragma. Eu pessoalmente amo mexer nisso, tá? Tem uma coisa chamada profundidade de campo, que é o quão nítido você consegue ver algo, uma área, dentro de uma fotografia ou de uma filmagem, né? A abertura do diafragma, ela regula exatamente isso. Então, quanto maior a abertura for, né, menor a profundidade de campo. É até meio confuso falar isso, porque é meio que inverso, né? E quanto menor a abertura, maior a profundidade de campo. E aí, nisso, tem dois fatores, né, que acabam sendo mexidos ali quando você configura isso. O primeiro é aquele desfoque, que é o efeito bokeh. Sabe aquele fundo desfocado que a gente acha lindo? Eu, pessoalmente, acho lindo. E que a gente vê em várias fotos. Hoje em dia, os celulares mais atuais têm um efeito muito parecido, que na verdade não é um desfoque, é um blur, né? É um borrão que faz ali pelo software. Então o teu celular identifica o que é você e o que não é você, ele deixa borrado, que é o modo retrato, né? Eu acho que todo mundo conhece isso. Que mais que dá pra gente fazer? Sim, o segundo fator, né? O primeiro é esse, né? Quanto maior a profundidade de campo, menos desfocado o teu plano fica, e quanto menor a profundidade de campo, mais desfocado fica. E isso também mexe com a luminosidade, né? Porque o diafragma, a gente chama até de íris no cinema, que ela é uma aberturinha, como se fosse a íris dos nossos olhos mesmo. Então, quanto maior a abertura dela, mais luz vai entrar pela tua lente, e aí, no caso disso, o fundo fica mais desfocado e de fato entra mais luz. E aí, quanto menor a abertura dela, menos luz entra, e significa que as suas imagens vão ficar mais escuras também, né? Por isso que você tem que ficar ligado nisso. Seguindo ainda na pergunta do Vitão, só complementando essas duas aqui, tem uma terceira ainda, que é a velocidade do obturador, que ela controla assim, a velocidade em que o seu sensor vai capturar as imagens, né? Pensa sempre que você está tentando congelar momentos e o obturador ele controla a velocidade que você congela esses momentos, né? Ele também é responsável pelo motion blur, né? Que é esse borrão de movimento que vocês têm, né? Por exemplo, quando eu mexo a minha mão assim, vocês conseguem ver um borrão nela, né? E não a minha mão totalmente assim nítida, né? O obturador a gente usa para fazer longas exposições e também para pegar momentos em que tem alta velocidade, tipo se você está fazendo fotografia esportiva, ou então se você está tentando fotografar, imagina um beija-flor, porque o beija-flor ele bate as asas dele uma velocidade absurda, né? Então você coloca a velocidade do teu obturador lá para o máximo, e aí você vai ser capaz de congelar esse momento, né, dele batendo as asas. E a longa exposição é você deixar o teu sensor exposto por muito tempo. A gente usa isso para fotografias noturnas. Então tem aquelas fotos de estradas e que você vê os rastros dos carros, que fica lindo, né? Tem as fotos de céu também, algumas fotos de lua, mas a maioria de estrelas assim são feitas em longa exposição. E é basicamente isso.